Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. Gente, mudanças estratosféricas finalmente no nosso São Paulo Futebol Clube. Vou contar e atualizar vocês nesse vídeo recheado de informações e de notícias do nosso mais querido e mais amado São Paulo Futebol Clube, né? Antes da gente começar, gente, isso é muito rápido. Vão aí no botãozinho vermelho inscrever-se, se inscrevem e ativem as notificações pra vocês não perderem nada, pra vocês não perderem nenhum vídeo. E vão deixando like, né, galera? O like, se inscrever, deixar like, é tudo de graça. O like dá uma moral. Posso contar com vocês para isso aí? Se inscreva, ative as notificações para vocês não perderem nenhum vídeo e vou deixar like que é tudo de graça. Te digo, bora pro vídeo sem enrolação, bora, mas também não pode faltar, né, a frase que vocês mais gostam. Te digo qual que é mesmo? SPFC, o maior clube do mundo. Vão comentando, vão escrevendo enquanto vocês vão assistindo ao vídeo. Galera, já temos novidades envolvendo o Marcos Antônio. Tem muita coisa para falar, gente. Já temos novidades também envolvendo o Marcos Antônio. São Paulo quer comprar o Marcos Antônio, coisa que nós já esperávamos, né? Uma compra antecipada, digamos assim. São Paulo quer pagar até 2026. Tem gatilho de contrato. Gatilho assim, tem uma obrigação de compra se ele bater todos os jogos e tal. O que está acontecendo? Se ele bater uma porcentagem, 50% dos jogos, né, com 45 minutos, mas agora isso não está importando porque o São Paulo não é aquela coisa, né? O gatilho, a opção de compra, a obrigação de compra, no caso do Marcos Antônio, ela seria caso não estivesse agradando. Mas o São Paulo agora não se importa com isso. O São Paulo tem realmente interesse no Marcos Antônio e pelas partidas que ele tem feito, coisa do destino, né? Machucou, ele tá jogando com o Alisson, machucou o Pablo Maia, o Luiz Gustavo teve aquele problema. Coisa do destino, o Marcos Antônio vem jogando pelo São Paulo e está jogando muito bem. Então, a obrigação de compra que tinha não importa mais, porque o São Paulo tem interesse real no jogador e muito provavelmente comprará. Aí o São Paulo quer pagar em 2026 e tal. Toda aquela questão, vão começar os trâmites para a compra do Marcos Antônio. Deixa na opinião de vocês, gostariam do Marcos Antônio ou não? Muito provavelmente será comprado, será negociado com o São Paulo, desde a chegada dele, desde que nós vemos com a chegada dele no tricolor do Morumbi, né? Eu gosto, eu acho que hoje se faz necessário. É um jogador que tem merecido. Não acho tão baratinho, né? Valores. Tem os valores também, né? 25 milhões, algo em torno de 25, 26 milhões de reais, que o São Paulo quer melhorar o valor também. Quero conversar agora. São Paulo vai. O que dá para entender é que essa obrigação de compra, esse primeiro empréstimo, aí o São Paulo não quer fazer nada daquilo. Quer agora negociar um valor, quer já antecipar para comprar o Marcos Antônio por outros valores, sem a obrigação de compra. Agora quer realmente negociar o Marcos Antônio em novos moldes, novos formatos. Mas eu vou apurando, atualizando, fazendo tudo para vocês em tempo real. Galera, excelente notícia envolvendo Oscar e Lucas Moura. Já estão falando que lá pro dia 20, mais ou menos, já estarão recuperados e tal. O Oscar, o Lucas primeiro, né? Depois o Oscar. Ninguém sabe ao certo. Mas vamos torcer, vamos esperar um pouquinho, né? E torcer muito. Acho que agora a palavra é torcer muito para eles se recuperarem o quanto antes. Tem uma estimativa finalzona, assim, mais uma estimativa. Não dá para cravar. Para eles voltarem às atividades até o final desse mês. São desses caras o quanto antes, né? Uma coisa assim absurda, uma coisa assim ridícula, né? Desses caras lesionados. Tudo bem que o Lucas foi por pancada, né? Mas o Oscar e o Arboleda, por exemplo, o Arboleda também que precisa voltar. Falam que a lesão dele não é grave. Os caras estão fadigados, né? Falam de fadiga muscular. Ou seja, era para ter poupado os principais jogadores no Paulista, por exemplo, para ter os caras para Libertadores. É de uma falta de planejamento, é de uma falta de estratégia, de inteligência, assim, que no momento em que nós estamos, em um ano que o Zubeldia vai fazer no São Paulo, e agora muito provavelmente ele tá fora, né? Um ano que o Zubeldia fez no São Paulo, inaceitável, inadmissível, né? A gente não pode contar com os principais jogadores. Até o Lucas, que foi por pancada, nós vimos, né? Tem uma conversa muito grande, pô, não precisava ter jogado contra a Velo Clube, contra a Ponte Preta classificada, era para tirar esses caras. Não fica falando o tempo inteiro que tá com problema no elenco, a agenda, né? O calendário brasileiro é ridículo, todo mundo não critica. Como é que você joga contra a Ponte Preta? Por exemplo, tá, gente? Isso é mais um elemento de um trabalho horroroso, escrotífero que o São Paulo teve dessa comissão técnica, né? Então é inaceitável, mas vamos torcer pro melhor agora, pro Lucas e o Oscar se recuperarem o quanto antes, que tá para acontecer. Oscar, Lucas, Arboleda, né? O Luiz Gustavo, que se recupera em casa, estimamos totais melhoras, né? São Paulo, de uns tempos pra cá, melhorou muito esse histórico de lesão.
né? Antigamente, na época do Crespo, tinha 11 caras, 12, 13 no departamento médico. Era uma coisa ridícula. Melhorou bastante. Teve um momento aí no ano passado que São Paulo não tinha ninguém, quase ninguém no departamento médico. Então isso melhorou. Agora, o que não dá é para não ter técnico, né? E o cara não usar isso, o esporte, por exemplo, contra o esporte, né? Você tem que saber os jogos que você vai poupar, que você pode poupar, e muito disso era para ter acontecido no Campeonato Paulista, que não aconteceu. Mais um dos motivos, né, dessa demissão do Zubeldia, completamente justificado, um técnico assim inaceitável, com convicções inaceitáveis. Independente dos resultados ruins, é um trabalho assim bem ridículo. Mas era para falar das lesões, não do técnico. Já chega o meu técnico. Vamos falar do Enzo Dias. Tem Enzo Dias, Dybala, Henrique Carmo, muito pra gente falar nesse vídeo aqui, que tem muita coisa acontecendo, grandes mudanças. Dorival Júnior, peraí, deixa eu tomar uma água, que eu tô falando demais. Eu você tá falando demais, né? Tem que falar, né, galera? Peraí. Galera, Enzo Dias, São Paulo se movimenta para comprar também. Temos belíssimos indícios disso. Enzo Dias é um cara que eu acho necessário, sim. Acho tanto o Enzo Dias quanto o Wendel bons jogadores. Importante falar isso nesse momento, porque assim, o Enzo Dias jogou bem contra o Alianza Lima? Jogou bem? Não. O Wendel jogou bem contra o Alianza Lima? Não. O Wendel fez um belíssimo primeiro jogo pelo São Paulo? Fez. O Enzo Dias, quando ele chegou no São Paulo, ele jogava muito? Jogava. Quanto mais esse técnico põe a mão nos jogadores, quanto mais ele trabalha, quanto mais ele implementa as ideias dele, pior o time fica e ele vai piorando os jogadores, né? O Caleri, ele é horroroso da forma como nós estamos vendo, a gente sabe que não. O Caleri já teve excelentes momentos com o São Paulo, mas com o Enzo Dias não é diferente. O Enzo Dias começou jogando muito, já caiu o rendimento, o desempenho. É porque o cara é ruim? É porque o cara é bagre? Não. Nós sabemos que não. Sabemos que Enzo Dias é um bom jogador. Só que não tem técnico. Todo mundo piora. O time inteiro piora. Se não é o Ferreirinha achar 2 gols, como o Oscar, né? É sempre no individual. O Alisson achou um gol contra o Tadieres, que o Alisson tá jogando uma barbaridade, né? O Lucas, nosso melhor jogador, sempre acha gols. Oscar é no individual, porque o São Paulo não tem técnico. Agora vamos esperar pro Dorival Júnior chegar aí. Já vou chegar no Dorival aqui só para falar do Enzo Dias. São Paulo quer antecipar, né? Quer comprar o Enzo Dias. Marcos Antônio e Enzo Dias. 2 compras, ok. Ok mesmo. Essa diretoria, ela é ridícula, né? Ela é incompetente, mas em relação à contratação, manda muito bem. Isso é verdade. Adoro os jogadores que chegaram. Cédric Soares. O Cédric Soares e o Sabino chegaram numa situação parecida, né? De forma barata e tal. 2 caras que vieram recuperar o físico antes. Eu gostei das 2 contratações. Sabino, um jogador de menor expressão, mas eu gostei. Gostei da chegada do Sabino, por ser um cara que falam pra nós que é muito barato. Adorei o Cédric Soares. O Oscar nem se fala, com o aporte da Superbad, que é a mesma coisa do Dybala aí, né? Aí tem o Wendel, o Enzo Dias. Esse São Paulo contrata muito bem. Contrata muito bem. Agora, para contratar. Jogador eles contratam muito bem. Agora, técnico é horroroso, né? E aí já tem tudo isso em volta do Dorival Júnior, que é uma baita de uma contratação, né? Assim, o Dorival não foi contratado ainda, mas a gente já vê indícios muito grandes que o próximo técnico será o Dorival Júnior. Esse jogo dia precisa cair. Tudo indica que vão jogar no lixo o próximo jogo contra o Cruzeiro, né? Como fizeram com o Sport e o Alianza Lima, né? Que já era para ele estar demitido há muito tempo, mas quiseram jogar no lixo esses jogos, né? Então não dá para entender. Mas agora vamos esperar que ele seja demitido, né? Já tem toda a movimentação acontecendo. A Independente nunca tinha se pronunciado, né? Organizada nunca tinha se pronunciado contra o Zubeldia. Contra, sim, que eu digo, não tinha mostrado insatisfação, né? Não tinha mostrado descontentamento. Agora a Independente já fala que o trabalho já não é tão bom quanto eles imaginavam, né, e tal. Então mudou o discurso. É mais ou menos aquilo que a gente já imaginava. Já vem mídia falando do Dorival Júnior. Foi na Bandeirantes, né, Rádio Bandeirantes, o Pretzel, o Quesada. Esses caras falaram do Dorival. E esses caras, eles, independente se eu gosto ou não da opinião deles, são caras já com credibilidade, né? São caras grandes que a gente conhece a vida inteira do futebol, né? E outra, por mais que o Dorival negue a diretoria, e tá certo negar nesse momento, a gente sabe que o Dorival é um nome óbvio, prático, e que é isso mesmo, né? Por mais que eles neguem, aquele padrão, aquela cartilha que o São Paulo segue, né? A diretoria mal se pronuncia em relação ao Zubeldia, o que chega uma informaçãozinha ou outra de alguém, não, a diretoria vai bancar por enquanto.
nada palpável, a Independente, a organizada já se enchendo o saco do Zubeldia, indo cobrar a diretoria, os jogadores e a comissão técnica no CT, e o nome do Dorival sendo ventilado, e o Dorival e a diretoria do São Paulo negando, não tem nada, não tem nada. Como não tinha nada com o próprio Dorival, quando ele ia vir com o Rogério Ceni, quando veio no lugar do Crespo, né? Então é mais do mesmo, mas ainda bem, né? Dorival, eu sei que tem muitas ressalvas aí em relação ao Dorival, eu acho um baita técnico, um técnico excelente, um cara que, pra mim, é o melhor nome, tá, gente? Tem o Crespo, que me agradaria bastante, sei que muitos preferem o Crespo, mas pra mim o Dorival, ele é o melhor nome. É um cara que chega, que usa a base, é um cara que ganhou a Copa do Brasil, um título inédito pro São Paulo de grande expressão, com essa mesma gestão patética e ridícula dessa diretoria, né? Então o Dorival é um baita nome, usa a base, falou assim, eu sei do momento, o Dorival não tinha esse elenco só com conversas, não trouxe ninguém, o elenco completamente, o elenco brigando para não cair, não classificaram na Copa do Brasil, ele chegou e só com conversa ele melhorou tudo da noite pro dia, pelas convicções, pelo entendimento dele de futebol, e não tinha o elenco, era um elenco bom, não era espetacular igual é hoje. Então, Dorival, pra mim, tem tudo pra dar certo, um baita nome. Estamos só esperando. Assina logo, né, Dorival? Claro que não depende de você, depende da diretoria demitir o Zubeldia, né, que espero agora que esteja para acontecer, e o Dorival, aí a diretoria vai atrás do Dorival e ele assina, vamos esperar que isso aconteça o quanto antes para o São Paulo parar de perder tempo. Eu gosto por todos esses elementos, e o Dorival deu, te digo, não é só o técnico, tem essa diretoria, a gente sabe que essa diretoria é incompetente, inútil, incapaz, mas o Dorival ganhou, trouxe a Copa do Brasil, né? É um exemplo muito prático, um exemplo muito palpável, né? É um exemplo bem sólido de que conseguiu fazer um belíssimo trabalho com o time que tinha, com essa mesma gestão, e trouxe a Copa do Brasil de uma forma muito competente. Então, o nome do Dorival me agrada bastante. Comenta aí, galera. O nome do Dorival, para mim, ele beira o ideal. Beira o ideal com o que tem disponível. Claro, né? Que você chega, eu te digo Jorge Jesus. Eu acho que eu prefiro o Jorge Jesus que o Dorival. Mas diante do que tem, Dorival, para mim, é espetacular. Galera, tinha que estar gostando com o Dybala, gente. Dybala voltou à tona, não é brincadeira não. A Superbet, aí, o CEO da Superbet, que adora uma contratação, está efetivamente ajudando com o Oscar, né? Paga o Oscar, ajuda a pagar parte dos valores do Oscar, dos rendimentos do Oscar. O cara, ele quer contratar mais. Ele falou, só depende do São Paulo. Só depende do São Paulo me dar carta branca, né? Me dar o ok, me confirmar. Então ele deixa, né? Ele deixa um lastro muito grande de jogadores. Ele fala, vai ter mais um jogador do nível do Oscar agora no meio do ano. E tudo vai pro Dybala, porque ele fala do Dybala. Ele fala, ó, o Dybala pra mim seria o nome ideal. Dybala pra mim seria o nome ideal. É só o São Paulo falar, né? Não depende de mim. Mas se o São Paulo sinalizar ok, eu vou atrás. Ele vai com dinheiro, ou seja, dinheiro não importa mais, né? Uma coisa, isso é maravilhoso pra nós. Uma coisa que assombrava a gente era, São Paulo não tem dinheiro pra contratar, vai contratar quem tá falido. Agora não tem mais essa. Júlio Casares já deu previsão, né? De pagar, não é pagar a dívida, mas que o São Paulo vai ter valores o suficientes para quitar a dívida até 2030. Já fiz vídeo explicando tudo aqui para vocês em relação a isso, né? Que vão ter 2 bilhões arrecadados de forma geral com o que já tem hoje até 2030. Tem a questão do Evangelos Marinakis, o patrocínio com a Superbet, que pode chegar a 1 bi, né? A em torno de 650 milhões de reais, né? Com a Superbet e 600 com o Marinakis, mas com a Superbet pode chegar a 1 bi no final, se cumprir todas as métricas, né? Se cumprir todos os objetivos aí do contrato, se ativar tudo de objetivo, bônus e meta mesmo. Pode chegar a 1 bilhão. E aí nós temos uma questão muito interessante que ele fala. Isso é sem envolver bilheteria, sem envolver venda de jogador da base e uma série de coisas. Então, é uma situação financeira, é uma mudança estratosférica gigantesca no São Paulo em relação ao que nós temos, o que nos tem assombrado demais, que é essa situação financeira que a gente nunca estava acostumado, que vem de 12, 14 anos para cá, que é inaceitável, que é inadmissível, né? Então agora nós temos essas mudanças em relação à contratação de jogadores de grande expressão. Nós sabemos que nós temos um elenco muito competitivo, muito forte, falando nível Brasil, e temos mesmo. Você tem agora esse patrocinador, não é, né? Mas a Superbet aí, que tá como se fosse, é um patrocinador, mas é como se fosse um investidor também, querendo, além de bancar o patrocínio na camisa, querendo fazer coisas à parte, como pagar Oscar e próximos jogadores, né, de grandíssima expressão do futebol europeu, do futebol mundial, como o Dybala. É que o cara, ele fala do Dybala, ele bate na tecla do Dybala. Então é uma coisa maravilhosa, né? O cara tá disposto a pagar o Dybala.
ou no outro jogador nesse mesmo nível, o que é maravilhoso, o que fortalece muito o elenco, o time, o marketing vai lá pra cima. É tipo a chegada do Rames, né? O Rames, bem dizendo, não deu certo, mas olha a expressão disso. Então nós temos mudanças estratosféricas acontecendo agora no São Paulo, que a gente sabe que mudando o técnico melhora muito o futebol, só que a diretoria já trabalha em relação a isso, com esses acordos, para melhorar cada vez mais o nível de contratação e pagar a dívida. Então, para mim, são mudanças significativas que, mudando esse técnico, trazendo o Dorival, que é um técnico que já se provou dar certo, a gente decola. E tá para acontecer agora, viu, galera? Tá para acontecer agora porque esse dia todo mundo já sabe que não dá mais. E tem a questão do Henrique Carmo, né? Vimos uma coisa surreal, uma situação surreal, né, acontecer, porque assim, todo mundo fala, vendeu o William Gomes a preço de banana, né? A um valor que não era aceitável. Vendeu o William Gomes, né? Colocou o William Gomes e o Moreira lá e meio que trocou no Wendel. Vendeu o William Gomes e o Moreira e trouxe o Wendel. Então entrou meio que tudo no acordo. Aí você vende um ponta, né? Por valores abaixo do que nós imaginávamos, né? Do que o William Gomes valeria, que joga muito. E já tinha jogado muito no São Paulo e não era utilizado pela comissão técnica de forma patética, até de uma forma ridícula, como o Rian não é utilizado, e de tudo que ele faz, né? Aí ele tira o Ferreirinha, tudo bem, o Ferreirinha poderia estar cansado, tá, né? Ele podia machucar. Aí ele fala que ele não tem ponta. O Lucas Ferreira só tinha o Lucas Ferreira. Só que assim, acabamos de trocar o William Gomes, né? De vender o William Gomes de forma precipitada ou de forma não tão interessante para o São Paulo e emprestamos o Eric, nos livramos do Eric. Então, qual que é o. Aí, na hora de colocar um ponta, porque o Ferreirinha não podia mais jogar aquele jogo, tudo bem, lesionou o Lucas. Você põe o Wendel no ataque, que é um lateral esquerdo. Então, é muito ridículo, né? É muito patético a questão do planejamento. E aí, ele meio que deixa claro que dispensou o Henrique Carmo. O Henrique Carmo não é necessário, né? Só que nós conhecemos o Henrique Carmo, e eu particularmente conheço, eu posso falar com propriedade. O Henrique Carmo, quando surgiu aí, né? Surgiu, né? Não quando ele começou na base, mas quando ele surgiu pro time profissional, a impressão dele era melhor que o do Lucas Ferreira, que tá jogando demais. Ou seja, o Henrique Carmo poderia sim jogar no time profissional de São Paulo. Já era para estar relacionado. Nesse momento em que o Lucas está machucado, era para o Henrique Carmo estar lesionado, aí ele não precisaria colocar o Wendel. Tudo bem, o Wendel sabe cruzar, o Wendel é um bom jogador, ele poderia até fazer um pouquinho daquela ala ali esquerda. Só que não precisaria improvisar. O São Paulo tem jogadores para não improvisar. Da mesma forma como o Lucas Ferreira e o Matheus Alves estão jogando bem agora e ele não usa o Rian e não sabe usar a base, ele também não sabe usar o Henrique Carmo. Ele falar que não gosta do Henrique Carmo, a gente já sabe, né? Para mim isso é uma belíssima notícia, porque ele fala que não gosta, que não vai usar, não é que ele não entende ser necessário o Henrique Carmo, tanto que não ficou no profissional. Isso me dá outro indício de que o Henrique Carmo está mais do que pronto, porque esse técnico não sabe absolutamente nada de futebol e nem tampouco da base do São Paulo. O Henrique Carmo é sim um jogador espetacular, que já tem, é um craque, isso eu posso falar com propriedade. Ele foi especulado pela Europa alta. Quando surgiu para o profissional, tinha a expectativa era maior que mesmo a do Lucas Ferreira, que joga demais também, que é outro craque, Mas assim, já teria jogador para isso. Nós já temos esses caras para jogarem agora, principalmente nesse cenário, nesse ambiente de poupar e que o Lucas está machucado. Então já era para ter o Lucas Ferreira, Ferreirinha e Henrique Carmo ali prontos para entrar, uma vez que emprestou o Eric. Vendeu o William Gomes e emprestou o Eric. Ferreirinha estava cansado, era Henrique Carmo. Joga o Lucas Ferreira para a esquerda, como ele já fez. O Lucas Ferreira tem que jogar na direita, tá? Mas no momento em que você está improvisando, põe o Lucas Ferreira para a esquerda e o Henrique Carmo na direita. E daria para levar com tranquilidade, porque o Henrique Carmo, assim como ele não sabe os jogadores da base, o Henrique Carmo também já está pronto. Também já está pronto para jogar, a gente não precisa passar por isso. Mas tudo indica que isso está acabando, né? Esse Zubeldia está acabando finalmente o tempo dele no São Paulo, já está para ser mandado embora finalmente, e aí nós podemos contar com tudo isso de bom. A chegada do Dorival, continuidade a volta do Oscar, do Lucas, a compra do Marcos Antônio, do Enzo Dias, ele indo embora, o Zubeldia indo embora, chegando o Dorival, mais um jogador confirmado da Superbet de grande expressão, tipo de bala, agora no meio do ano. E o Henrique Carmo, uma melhor gestão desses jogadores da base. Que você tá na mão do Dorival, peraí. Me dá esse cara aqui 3 jogos, deixa eu ver como é que vai ser.
Tudo isso nós sabemos que é possível. Essas mudanças estratosféricas estão para acontecer agora no São Paulo, finalmente, ainda bem. Vamos torcer para que aconteça o quanto antes agora, o mais rápido possível. Mas eu vou apurando, atualizando, trazendo tudo para vocês em tempo real aqui. O vídeo aí foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, ativem as notificações e deixem o like. Obrigado e até a próxima.